Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas dinâmicas que muitas vezes eu falo, né? E é difícil de compreender as dinâmicas que realmente acontecem na vida das pessoas. Às vezes parece que fica meio distante, né? Quando eu falo, pode acontecer isso, pode acontecer aquele outro na sua vida, se você não resolver isso, não resolver aquele outro. E fica algo muito distante. Então, eu não tinha assistido essa série ainda, Uma Nova Mulher, que é uma série da Netflix. Ela foi lançada em 2022, agora tá com uma segunda temporada. E esse fim de semana eu decidi que eu ia assistir. Tava ali e falei assim, eu vou descansar, vou assistir. Comecei a assistir, achei muito interessante trazer essa série para que vocês também possam, quem ainda não assistiu, estar assistindo e conseguir compreender o que acontece com a nossa vida quando assuntos mal resolvidos dentro desse sistema familiar estão pendentes, estão mal curados, estão excluídos, estão não olhados, foram mentiras, né? A Vânia assistiu a primeira. E quais são as compensações, né? A gente fala há compensações. O que são essas compensações que acontecem na nossa vida diante de dinâmicas vivenciadas não por nós, pelos nossos pais, pelos nossos bisavós, e que hoje, inconscientemente, sem saber o que é que está acontecendo, nós estamos honrando, compensando, vivendo dinâmicas por conta daquela experiência que os nossos antepassados viveram. E parece extremamente abstrato isso, confuso, e muitas pessoas tendem a não acreditar e achar que isso tudo é papo para boi dormir, né? É historinha de terapeuta que quer vender terapia, né? Até que a pessoa vem e faz uma vivência, uma constelação, e a vida simplesmente se molda de outra forma e muitas coisas acontecem. Antes, eu quero falar aqui para vocês. Quem assistiu a série, tiver perguntas ou teve questões que não entendeu, daí pergunta aqui, né? Mas qual foi as personagens? É a Ada, a Leila, a Sevik, o Zeman, esqueço o nome daquele que é bonitão lá, que namora com a Ada. Como é que é o nome dele? Quem assistiu? Toprak, né? O Selim. Uns nomes, né? Turco. Como é que é o nome do outro? Pode passar, João Vitor. Esqueci o nome do outro. Fico, né? E aí existem várias dinâmicas que eles vão desenvolvendo e vai acontecendo. O Diar, que aparece agora no final, é verdade, na segunda série, que é o filho do Zeman. E aí muitas coisas vão se desenrolando. E para quem não estuda isso, né? Para quem acompanha as lives há muito tempo, já consegue entender, ó a dinâmica ali, ó por que tá acontecendo, ó por que a vida dessa pessoa tá assim, né? Tem a ver com isso, com aquilo. Começa a alencar as coisas e a gente vai começando a ver essas dinâmicas na nossa vida. Eu assisti com meu marido e com a minha sogra essa série, no sábado e no domingo. Nós começamos no sábado, de tarde nós fomos até as 3 horas da manhã e no domingo a gente assistiu mais um pouco. Então a gente assistiu toda a primeira temporada no sábado e no domingo nós assistimos um pedacinho da segunda e não conseguimos terminar. Mas foi muito interessante porque existem algumas dinâmicas que eu vejo hoje no meu marido e eu sei por que elas estão ali. Eu sei da onde vem, porque eu fui pesquisar a história da família dele. A do pai eu não sei muito, mas a da mãe eu sei já uma boa parte. E é complicado, né? Você, pelo menos enquanto esposa, ficar o tempo inteiro falando pro meu marido quais são as dinâmicas da vida dele, por que a vida dele está da forma que está. Né? É preciso que a pessoa queira, né? Vir e se aprimorar, e estudar e resolver as suas questões. Então, assistir ali com eles foi algo muito grandioso para nós esse fim de semana, porque ele foi percebendo as questões que estão acontecendo na vida dele e ele foi entendendo por quê. E aí ele me olhava assim e dizia, tá, mas por que isso acontece? Aí eu dizia, por isso e aquilo. E aí ele me dizia, então por conta do que o meu pai aconteceu tal coisa, por conta de que a minha mãe fez tal coisa, hoje eu vivo isso aí, eu preciso sair disso, né? Eu falei, você precisa sair disso. Mas a gente só sai disso quando? Eu já vou falar de dinâmica aqui.
que ele compreendeu. A gente só sai desse lugar quando nós vemos, quando nós olhamos para essa questão. É aquilo que está na Bíblia, né? A verdade vos libertará. Então, quando eu olho para os acontecimentos, eu paro de contar mentiras para mim, eu paro de ser tão cético, eu paro de ser tão iludido com as coisas, e eu consigo realmente olhar para a verdade das situações, das histórias, e eu consigo ficar em paz com elas, compreendendo que aquele momento era o que se tinha para fazer, as coisas vêm à tona e ficam em paz. Ou quando a gente não consegue olhar, quando a gente não se permite, quando a gente continua contando a mesma história, as mesmas mentiras, a vida vai continuar se desenvolvendo da mesma forma. Não vai ter mudanças. Então, não é simplesmente, entendi a história, agora eu paro de repetir o padrão. Não, você tem que ver a história, você tem que ficar em paz com a história. E a gente sempre fala, né, pelo menos na escola Vida, que é onde eu estudo, que a constelação familiar, ela é um incinerador kármico. Um incinerador kármico. Que é aquilo que queima os karmas. Por quê? Porque alguém, em algum momento da sua vida, teve a capacidade de olhar para aquela situação que até então ninguém tinha visto. O que é karma? Todas as energias geradas por mim. Mas existe o karma coletivo, o karma individual e o karma familiar. E esse karma familiar fica no sistema. Foi energia gerada por alguém do meu sistema familiar. E até que alguém se sinta extremamente incomodado com a situação que está vivendo na vida, né? Por exemplo, de falta de dinheiro, de relacionamentos que não dão certos, de ser traído, de ser traída, de amar e não ser amado e outras muitas questões. Quando algo realmente me incomoda e que eu me coloco disponível a olhar para que isso está acontecendo, é como se numa linha do tempo, para mim não tá caindo. Para mais alguém tá caindo a internet? Para mim aqui tá funcionando, bombando a 1000. Nenhuma vez travou, tá? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Para mais alguém ou só pra Vânia e pra Tamara? Tá travando, galera. Eu tô falando, tá? E aí vocês vão me fazendo perguntas. Eu preciso só trazer esse primeiro contexto para que eu possa entrar nos assuntos e vocês entendam, tá? Essa introduçãozinha, tá bom? Então, o que eu estava falando. E aí o incômodo é tão grande, o desconforto é tão grande que a pessoa vem e olha para essa questão. É como se abrisse uma linha do tempo e essa energia gerada lá naquele momento, quando alguém se dispôs a olhar para aquilo e dar um lugar daquele acontecimento, daquelas pessoas, daquela situação, daquelas escolhas, né, de que foi, começa a se dissolver. Aquilo começa a se resolver. Não só no campo daquela pessoa que se permitiu olhar, mas em toda a linhagem que aquilo foi perdurando, tá? Deixa eu esperar um pouquinho então, porque pra mim não travou. Agora voltou? Travou, mas já voltou, tá? Então tá bom, se travar de novo vocês me falam, tá? Pelo amor, gente, vim aqui na cozinha. Tem que ver essa internet de novo que tá dando isso. Então a gente diz, né, que constelação é um incinerador kármico. Por quê? Porque alguém vai olhar para aquilo e vai colocar paz naquele movimento, vai olhar para aquela situação. E aí vem a verdade nos libertará, a verdade vos libertará. Porque a gente vive com conceitos, com crenças, com justificativas, histórias, mentiras, né? Existem muitas histórias que são mentiras e que a gente vai acreditando. Existem muitas questões, por exemplo, de abortos escondidos, por exemplo, né? Nunca falado de amores escondidos, não vividos, de pecados, né? Escondidos às 7 chaves e ninguém sabe, ninguém nunca irá saber, tá? E diante de tudo isso, antes de entrar no assunto da constelação familiar, eu quero dizer o seguinte: constelação familiar é algo muito sério,
para algumas pessoas. Tem constelador familiar fazendo muita bobagem? Sim. Tem constelador familiar fazendo muita bobagem, tá? E, infelizmente, isso faz com que a terapia, que é extremamente eficaz, né, quando feita da forma íntegra que ela deve ser, que não é um achismo, conceitos, não é um achismo do constelador de parametrizar situações e movimentos, tá? Isso não pode acontecer. Eu não posso parametrizar. Esse movimento dessa pessoa significa que aconteceu isso na sua vida. Não, não é assim. Não é assim que funciona, tá? Dentro da série, vocês vão perceber, quando vocês assistirem, e quem já assistiu, que acontece um movimento que é para a pessoa entender que está assistindo a série. Então, como que é? As pessoas começam a constelar, lá eles chamam de expansão, não constelação. As pessoas começam a constelar e existe toda uma história sendo narrada por trás. E é como se a pessoa voltasse naquele tempo e revivesse aquela experiência, né? E aquilo ali tudo é sendo desenvolvido. Não é assim que funciona na realidade. Por quê? Porque a pessoa ela vai representar, ela vai sentir no corpo, né, o que tem ali. Realmente, sente, faz os movimentos, sente, fala, vai sentir aquilo. Mas não existe isso de acessar o momento, a história, né? Tem uma cena lá, que se eu não me engano é do Salim, eu acho. Agora eu não me lembro. Eu acho que é. Agora não me lembro. Em que a mulher que está representando se ajoelha e começa a cantar a música que a mãe contou naquela cena. Isso não acontece, gente, tá? Então ali na série é justamente para poder explicar que aquela cena, aquela experiência, aquele acontecimento está sendo visto novamente de outra forma, tá? É por isso que a série vai mostrando. Então, agora quando vocês forem olhar, vocês vão entender. Mas isso não é assim que acontece a constelação. A pessoa não vai entrar lá com toda a sensibilidade de acessar aquele espaço e tempo, sentir exatamente o que a pessoa sentiu e cantar uma música que a pessoa cantou, tá? Mas existe sim o sentimento, por exemplo, que as pessoas colocam, por exemplo, a mão no pescoço, se dizem eu tô sufocando, de caírem no chão e dizer que tem algo nas costas, e vários movimentos acontecem, tá? A pessoa realmente sente, é esse campo que a gente fala, que é o que? Esse campo é um movimento do espírito, tá? É uma linha do tempo que se abre ali para que aquilo seja visto, nunca mudado, nunca mudado. É por isso que se você for numa sessão de constelação e o constelador começar a mudar, falar, põe aqui, põe ali, fala isso, faz aquilo, faz tá mudando o acontecimento. A gente não muda a história. Ninguém muda a história. A gente entra em contato com a história. E a gente olha para a história com amor e aceitando a história do jeito que foi. Não se muda a história de forma alguma. E é por isso que hoje se fala tanto mal das constelações, porque tem constelador mudando a história, tentando deixar que todo mundo fique em paz. Não, não vai ficar em paz. Não vai, por exemplo, mudar. Agora todo mundo se beija, se abraça e todo mundo se ama. Não, não foi assim que aconteceu. Tava todo mundo se odiando, um matou o outro. Não tem como mudar isso. Não dá pra mudar. Dá pra aceitar. Dá pra olhar com amor. Dá pra olhar com benevolência. Dá pra olhar com compaixão. Dá pra olhar com misericórdia. Dá pra olhar. Entrar em contato com isso, tá? Isso é constelação familiar. E tem, por exemplo, quem já fez constelação comigo já viu. Termina em algum momento, nós dizemos sim para aquele lugar que está. Não se muda aquilo. Foi assim que a história aconteceu. Não dá para mudar. Se diz um sim para aquilo da forma que foi. A verdade vos libertará. Se a verdade vos libertará, tem que parar de tentar mudar a história. Não se muda.
Foi dessa forma. Você muda como? Daqui pra frente, o que você vai decidir fazer. Daqui pra frente você vai decidir que decisões você vai tomar, de que forma você vai olhar pra isso, de que forma você vai viver, de que forma você vai escolher. E isso muda, outra coisa não. Daqui pra frente, na sua vida, a partir de você, as coisas vão mudar. Ah, minha questão é que a minha mãe, posso mudar minha mãe? Não, você não pode mudar sua mãe. Né? Mas você também não precisa conviver com ela, viver na casa dela, aceitar tudo que ela faz. Você pode se posicionar, você já é adulto, você já é grande, mas você vai ter que aprender a honrá-la da forma certa. E aí muitas pessoas confundem, né? Entram numa constelação e o constelador diz assim, isso tudo é por conta disso que a sua mãe fez, ó, na sua vida. E aí ferra com tudo, porque não é assim. Não é sua mãe fez com a sua vida. A sua mãe fez isso. Kelly, se eu não aceito a história. Isso, gratidão, Leci. E se a sua mãe agiu daquela forma, por quê? Era o que ela tinha naquele momento. E aí a gente vai entrar na história, daí eu entro aí, tá, Leci? Da Ada, que é a protagonista da série. Então, quem assistiu a primeira série vai entender. A Ada, ela vem de uma família, e na família de origem dela, que é pai e mãe, né? Isso que, Jove? Ah, tá. Pra mim entrar na história, né? A família dela, de origem, pai e mãe, a história é que ela não aceitava a mãe, porque ela não aceitava a mãe, não perdoava a mãe, porque a mãe, quando o pai ficou doente, a mãe foi embora. E a mãe não ficou cuidando do pai. E ela era uma adolescente e teve que ficar. E ela ficou cuidando do pai e não perdoou a mãe por essa atitude dela. Não perdoou a mãe dela ter ido embora, deixado ela e o pai no momento que ela mais precisava. E a mãe foi embora e nunca falou nada. O pai morreu. Ela foi viver a vida dela. Uma mulher extremamente cética, poderosa. Até eu anotei aqui as características dela, tá? Empoderada, bem-sucedida, cética, não acredita em nada, além daquilo que os olhos podem ver, né? E de que a razão e a ciência podem comprovar. Autossuficiente, controladora, fria, contida, ou seja, não expressa em nenhum momento seus sentimentos. Por que que é isso? Por que que ela não expressa os seus sentimentos? Porque a mãe foi embora e deixou ela cuidando do pai, tá? E ela não aceita isso, porque o pai estava doente. O pai ficou por muito tempo sem voltar para casa, é a mãe que criava ela, a mãe e a avó. A mãe e a avó que cuidavam dela, e o pai ficava tempo fora de casa e voltava, tempo fora de casa, voltava, até que ele voltou doente e morreu ali, e a mãe vazou. Foi embora quando ele voltou. E ela não aceitava isso, então ela não podia demonstrar sentimentos. Ela era extremamente fria, tá? Por conta dessas dinâmicas, a mãe foi extremamente fria na visão dela. É algo que ela excluiu da mãe. A mãe foi extremamente fria, é algo que ela entendeu da mãe, que aquilo que a mãe fez não poderia ter sido feito. E ela não perdoou, de nenhuma forma. Depois a mãe volta, tenta a reconciliação, porque sabe que está doente, que vai morrer logo. E ela não aceita. E quando a mãe bate no quarto dela e começa a escovar os cabelos dela, e a Ada se revolta com a mãe, dizendo: você foi embora, você nunca falou nada, você não podia ter feito isso. E a mãe diz assim: eu não tenho que te pedir perdão por nada. Eu fiz o que eu fiz pra você e por você. Eu fiz o que eu fiz pra você, por você, para te proteger. E é isso que nós não entendemos na nossa vida. E nós condenamos e julgamos as escolhas que os nossos pais fizeram em determinado momento da nossa infância, da nossa adolescência, e que nós julgamos como falta de amor. Mais tarde, numa constelação, não foi numa constelação, é mentira, mais tarde a Ada descobre uma mala, depois que a mãe morre, ela vai na casa para retirar as coisas da mãe, ela descobre uma mala, e lá tem as fotos e as cartas que o pai guardava de outra família que ele teve. Então a mãe foi embora porque não perdoou o pai ter traído ela e ter tido outra família. E não contou isso para Ada porque era os últimos anos de vida, momentos, meses de vida da Ada com o pai. E ela não ia estragar.
esse sentimento que a Ada tinha pelo pai. E ela se revolta contra a mãe. E a mãe assume as consequências dos seus atos. Só que fica doente. Morre de parada cardíaca. Por quê? Porque o coração não aguenta. Porque o coração não aguentou. E a gente vai compreendendo, o coração não aguentou. Porque ela ficou anos contra a mãe dela por conta desse homem. Ela foi contra a mãe. Aí vai mostrando a história. Ela foi contra a mãe para ficar com esse homem, para lutar por esse homem, por essa família. E o homem vai lá e trai ela com outra mulher e cria uma nova família com essa outra mulher. Então, tamanha é a dor que ela sente por ter ficado contra a mãe e ainda ter sido abandonada e traída pelo marido, né? E ela defende a filha, ela protege a filha. Esse é um entendimento que ela tem na cabeça dela, de que ela não contando isso, ela está protegendo a filha de ter os últimos momentos com o pai. E aí a mãe morre, né? E a Ada vai entender essas questões numa constelação, né? E depois achando essa mala, ela vai entender tudo isso. Uma outra dinâmica que acontece, vocês têm alguma pergunta? Alice, estão me entendendo? Alice perguntou que, Kelly, se eu não aceito a história, continua repetindo o padrão. Se você não aceita a história, você continua repetindo o padrão. A maioria das pessoas continua tentando resolver. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver aquilo. Preciso resolver essa situação. E a situação não se resolve. Né? Por quê? Porque eu não consigo aceitar a história do jeito que é. Os padrões repetidos, eles vão continuar se repetindo. Até que você aceita aquilo do jeito que foi, como sua mãe agiu, como seu pai agiu, o que aconteceu com você. Olhar para isso com outros olhos e aceitar a história do jeito que ela foi. Não dá para você mudar. Você não quer aceitar, e aí que vem que a constelação não muda a ação. Constelação não substitui a ação. Qual é a ação? Se você não aceitar, tu continua na merda. Paciência, né? É uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. É uma decisão. Faz uma constelação, continua com os mesmos padrões, com as mesmas raivinhas, com as mesmas críticas, com as mesmas condenações, com as mesmas coisas, gastou dinheiro à toa. Tá? Gastou dinheiro à toa. Nem vá. Nem vá se você não está disposto a mudar aquilo que você acredita que é. E muitas pessoas vêm. E estão vendo ali, estão dizendo, não é assim que eu vejo. Não é assim que eu vejo isso daí. Mas não é assim que eu entendo o que acontece. E muitas vezes a gente é obrigado a dizer, tá, ok, se você não vê, levanta da onde você está sentado e vai embora, que aqui não é lugar para tu. Não tem o que fazer por você, não tem o que fazer por você. Tá? Voltando para Ada. E aí vocês vão, por favor, me fazendo as perguntas. Voltando para Ada. Com todos essas características, né? A Ada hoje ela caracteriza muito bem a mulher atual. Parem e pensem, tá? Parem e pensem. Ela caracteriza muito bem a mulher atual. A mulher atual hoje ela é resolvida, ela é decidida, ela é empoderada, ela é profissionalmente muito bem desenvolvida, resolvida financeiramente, muitas coisas, né? Ela é a topzera. Mas, na parte das relações, ela ainda sofre muito. Ela não consegue se encontrar. Por quê? Porque dentro desse lugar de autorresolvida, de totalmente controladora de todas as situações, ponderando todas as situações naquele lugar, né? De nada sai do meu controle se não for de tal jeito, né? Ela acaba não se permitindo amar e ser amada. Mas é isso que ela deseja. Tanto que, se vocês forem parar para analisar, por exemplo, depois na forma como ela se veste de uma forma a ser vista, né? Sempre com um topzinho curto, mostrando a barriga, mostrando os braços, mostrando um pouco do seio, mostrando bastante as pernas. É uma mulher que quer ser vista, tá? Eu tô aqui, tô toda tapada, né? Porque tá frio. Mas vocês podem perceber, por exemplo, uma dinâmica. Já entra nisso aí. Já entrou nisso aí, Leci. Então, só falando um pouco dessas características dela, ela quer ser vista.
Ela quer ser amada, tanto que ela se envolve facilmente com os homens. Né? Naquele lugar dela, ela se apaixona e se entrega. Se entrega, por quê? Porque ela tem essa necessidade de ser amada. Por quê? Porque o pai não ficou. O pai não ficava, a mãe não ficou. Ela não sentiu o amor. Ela não se sente segura sendo amada. E aí o Toprak, que é a grande paixão da vida dela, mas é um boêmio, né? É um homem da vida, né? Cheio de... Vive num trailer, né? Vive no mundo de arte e tudo mais. Não dava para ela, né? Ele traiu ela e tudo mais, não dava para ela. Então ela casou-se com o Selim, que era quem? Que era o grande amigo dela. E que o Selim, né? Por não ser toda aquela masculinidade da qual ela era apaixonada pelo Toprak, trouxe para ela o quê? Segurança. Então ela casa com o Selim para ter segurança, mesmo que ela não o ame. Mesmo que ela jamais amou ele. Por que ela jamais amou ele? Porque nas dinâmicas, ela nunca cedeu nada para ele. Sempre foi tudo do jeito que ela quis. E ele sempre disse sim. Ele sempre disse amém. Para tudo que ela quis, do jeito que ela quis. Ele queria ter uma família, ele queria ter filhos. Ela não, ela queria carreira. E ele disse sim. E ele foi dizendo sim. Até que o Selim também, que era a certeza, a segurança dela, por conta dessas dinâmicas de autossuficiência, trai ela também. Né? E aí ela volta pro Toprak, que depois já tem uma filha, já tem outra família. E lá vem ela na dinâmica que agora entra nessa que a Alice falou. Então, no caso, a Ada, enquanto não aceitar a história dela, ela vai atrair somente relacionamentos com traição. Sim, relacionamentos onde sempre haverá uma terceira pessoa. Relacionamentos em que ela nunca conseguirá estar disponível para o relacionamento. Ela vai atrair homens indisponíveis para o relacionamento dela. Mas não é simplesmente pelo fato dela não aceitar a história, né? A avó sofreu com indisponibilidade e a mãe também, né? Teve o homem dela indisponível, que acabou arrumando outra mulher. E provavelmente ali ele também não ficou, porque ele voltou para morrer ali na casa, né? Com a outra. Né? Então, não conseguia seguir. E por que o pai vivia essa dinâmica? Por que o pai da Ada vivia essa dinâmica? Porque ele, quando criança, ficou doente e os pais dele não tinham condições de tratar essa doença e o médico levou ele para ser criado por ele, pelo médico. Porque com o médico ele teria como curar a doença e sobreviver. E a família foi embora sem ele. Então o pai dela não teve a família, não teve o amor, não teve o acolhimento. Né? Ele foi mandado. Por quê? Porque era a única maneira de salvar a vida dele. E aí ele foi doado para outro. Isso é entendido na cabeça de uma criança, que era a única maneira de salvar a vida dele, por isso ele teve que viver com outra família e não com a dele? Né? Isso fica por milênios de anos, até a morte, sem compreensão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentando achar um lugar em que ele é amado. E ele vai fazendo o quê? Trocando a família. Ele também tem a família dele e acaba criando outra. Por quê? Porque isso é uma dinâmica que está no sistema dele. Porque ele estava na família de origem e foi doado para outra. Hoje ele tem a família dele e ele cria outra família. Tá? E aí voltando para Ada. Até ela aceitar a história, mas não é só aceitar a história. Ela compreender que não havia outra maneira. Não havia outra maneira. Era o que o pai e a mãe tinham. Então, o pai, a dinâmica dele, ele foi dado para outra família. Consequentemente, o que ele fez? Criou outra família. Também. Ele também fez isso. Ele também saiu da família dele. Por quê? Porque era o padrão dele. Ele não aceitou isso de ter sido doado. De ter sido dado para aquela família, mesmo que fosse para salvar a vida dele. E aí, o que ele faz? Repete. Agora, se nesse momento, por exemplo, eu tenho percepção de que os meus pais me amam tanto, me amaram tanto, que abriram mão de mim para que eu sobrevivesse, para que eu conseguisse viver e ter uma vida melhor, tudo se abre completamente diferente.
E não há compensações. Não há compensações. Mas eu preciso compreender isso. Os meus pais me amavam tanto, tanto, que fizeram isso que não foi bom pra mim, mas era o que eles sabiam. Mas era o que eles tinham. Mas é o que eles naquele momento acharam que era o certo. Embora eu hoje veja que não era certo, eles não podiam ter feito isso comigo. Mas foi o que foi. Foi dessa forma, foi com a consciência que eles tinham. E a gente fala muito isso. Foi com a consciência que eles tinham naquele momento. Eles agiram da melhor forma que eles tivessem. Então não é simplesmente dizer um sim para a história, aceitar a história, mas é compreender que nesse lugar era a única coisa que os nossos pais sabiam fazer. E muitas vezes esse é um ato de grande amor. Né? Meu marido tá aqui? Marido, você tá aqui? Fala pra mim se você tá aqui, João. Se ele tiver, vou ver se eu posso contar um negócio. Se não, não. Que mais? Aí, continuando na história da Ada, que ali no primeiro vai falando mais de questões de doenças e dessas questões, assim, vai puxando relação também. A Ada e a Sevik, a Sevik tinha câncer, né? E a Ada tinha as mãos trimilicas. Agora eu me esqueci o que eu ia pedir, João. Sim, foi como foi, gratidão, Kelly. Depois eu vou me lembrar, tá, marido? A Ada tava com problema nas mãos. Ela era cirurgiã. E ela tinha as mãos tremendo. E aí, a amiga dela, a Sevik, que já tinha regredido um câncer após uma constelação, mas cometeu um grande erro que muitas pessoas cometem e depois as terapias são taxadas de ruins, que foi, como o câncer regrediu, ela parou de tomar os remédios. E aí o câncer voltou, tá? Jamais você pode parar de fazer o tratamento físico. Constelação e qualquer outras terapias trabalha mente, emoção, espírito, energia. Físico tem que ser tratado com exercício, com água, com alimentação, com suplementação e, se for necessário, sim, com remédios. E tem que ser tomados os remédios. E o grande erro que as pessoas cometem é esse, de começar a ir para as terapias, para as partes espirituais, energéticas, e aí não precisam mais de remédio. Seu corpo físico precisa ser tratado, integrar tudo, tá? E aí a Sevik cometeu esse erro, do câncer ter regredido pós-constelação e ela parou de tomar os remédios. O câncer voltou, não podia ter parado de tomar o remédio. Por quê? Porque estava já no físico dela. Toda essa questão espiritual, emocional já estava no físico. Quando já chegou no físico, você tem que tratar o físico. Vocês jamais vão me ouvir dizendo não tomem remédios. Nunca. Eu comecei a fazer as terapias e me tratar tomando remédio. Tomando 8 remédios. E eu fui deixando os remédios com acompanhamento médico. Fui me sentindo bem e fui diminuindo, até que fiquei sem. Hoje não tomo nada. Há muitos anos já que eu não tomo nada, né? Mas foi seguindo esse processo. Então nós tratamos corpo, mente, espírito, tá? Tudo bonitinho. Sim, foi como foi assim, foi dessa forma, foi com a consciência que eles tinham. Não dá pra mudar, tá? Aí a gente vai se desenvolvendo a história da Ada e o que a gente vê lá na história dela, né? Que a bisavó dela, deixa eu pensar. O bisavô dela matou a tia-avó dela, tá? E essa história nunca foi contada pra ninguém, né? Então aconteceu num tempo onde existia guerras, né? Invadiram a casa dela, ela foi estuprada, machucada, e isso pro pai foi uma vergonha. Ele não podia ter uma filha, né, que não era pura. Farmácia, acabou. Ai, João, não entendi o que você tá falando. Farmácia, acabou. A farmácia aqui em casa acabou? Ah, tá, entendi. Entendi, farmácia acabou, minha. E
E aí, aquilo pro pai era vergonha. Era vergonha, né? Ter uma filha que tivesse sido abusada, não poderia mais casar. Acho que o noivo, alguma coisa assim, foi morto também em combate, alguma coisa assim. E o pai matou a própria filha para evitar uma desgraça maior para a família, né? E aí aparece assim, né? Então, a mão do assassino, né? A mão do assassino. Sim, a farmácia dos remédios acabou. A mão do assassino que apertou o gatilho eram as mãos da Ada que tremiam na cirurgia. E pós a constelação e ter aceitado esse movimento da vida, né? De que sim, o bisavô matou a tia-avó, a tia-avó, a irmã da mãe dela, a irmã da avó dela. Os problemas dos tremilicos das mãos dela pararam. E aí a gente vai entendendo, mas como assim que ela sentiu tremelico por causa do bisavô que matou a tia-avó dela? O que tem que ver? DNA, transgeracional, gerações. Ué, e aí eu volto a dizer, tá tudo interligado. Por que quando falam de doença genética, você acredita completamente? Você acredita que os genes, que o DNA vai passando de geração por geração? Quantas pessoas que vêm, bisavô perdeu a visão, a avó perdeu a visão, o pai perdeu a visão, tá perdendo a visão. Por quê? Porque é uma doença genética. Todo mundo da minha família teve essa doença. Todo mundo da minha família teve isso. Eu já tô me preparando porque eu também vou ter. Eu já estou vendo tudo que eu posso fazer para prevenir, porque eu não tenho essa doença também. Mas é genética, todo mundo teve, então eu já tenho que ir me organizando para mim não ter também. Assim também são as memórias que estão contidas nas nossas células, tá? Existem memórias. E essas memórias impregnam nas nossas células. E elas também são transgeracionais. Elas também são passadas de geração para geração. E a constelação serve para isso. Para que a gente possa olhar para esses acontecimentos e dar um lugar e deixar em paz isso em nós, tá? E essa história vai relatando. E aí, então, o pai matou a filha que teve o seu amor morto e também foi abusada. A partir dali começa toda uma história de autossuficiência, controle, não pode expressar seus sentimentos, não se deixa ser amada de forma alguma. Tem já a história lá com a avó, depois com a mãe. Não se pode deixar ser amada. Por quê? Porque amar é sofrer e amar é morrer. Porque amar significa matar. Tá? Por amor eu mato a minha filha para que ela não passe vergonha. Para que ela não seja motivo de vergonha na família. E aí segue a vida, não podendo ser amada, muito menos amar. E aí vai atrair o que para sua vida? Homens indisponíveis, que também não poderiam amá-la. E mesmo a segurança que ela achou que era o Selim, que era um grande amigo, quem sempre protegeu ela, acabou traindo ela com outra mulher. E a mulher acabou engravidando. E eles tiveram que se separar e ele foi cuidar da outra família. E por ali vai. E já deu 1 hora de live. E a gente tem muitas lives, se a gente quiser aprofundar todas as histórias, né? Porque a gente chegou só nessa parte. Tem a Leila, tem a Sevik, tem o Zeman, tem o Toprak, tem todas essas histórias ainda dos homens também, né? E o Selim, por exemplo, foi quem casou. Olha que interessante. E ela, como ela não estava disponível, ela precisava de segurança. O Selim era quem dava segurança para ela. Por que o Selim foi atraído para Ada? Porque ele também tinha uma dinâmica. E na dinâmica dele era dar segurança, era cuidar. Por quê? Porque ele, enquanto criança, passou por um terremoto e a mãe ficou em cima
deixou ele embaixo, ficou em cima e todos os tijolos e os concretos caíram em cima dela. E ela morreu, mas salvou ele. E aí qual é a dinâmica do Selim? Salvar as mulheres. Então a Ada, no relacionamento, era aquela mulher que nunca estava disponível, né? Não era uma mulher disponível. Era uma mulher que cuidava só de si mesma, que não tinha tempo para o marido, para as coisas do marido, para conversas com o marido ou para planos futuros com o marido. E o marido, dentro da dinâmica dele de salvar, dizia sim para tudo. Mas era infeliz. Não era aquilo que ele queria, né? Ele tinha necessidade de salvar. Por isso ele estava ali. Por isso ele estava ali. E aí depois a outra mulher engravida. E aí ele vai também com a outra mulher. Por que ele vai com a outra mulher que engravida e tem a família? Porque é a filha. E ele também precisa salvar. Esse é o lugar dele também, né? Porque a Ada não quer ter filhos com ele. Ou seja, quando a pessoa está indisponível, ela está indisponível. E aí é preciso tomar decisões. Por isso que, por exemplo, quando você está casado com alguém que não quer ter filhos, essa pessoa tem uma dinâmica para isso. Esses dias nós constelamos um caso bem forte, bem importante, sobre isso, assim. A mulher tinha muito medo de ter filhos, não quer ter filhos, tem muito medo de ter filhos. E aí a gente foi ver a dinâmica que tinha, né, de mortes por gravidez ou por nascimentos de filhos. Então não é à toa que a pessoa tem medo de ter filhos, que a pessoa não quer ter filhos. E aí muitas pessoas chegam e ficam tagarelando linguiça pra pessoa, enchendo o saco. Ah, porque você precisa. Ah, porque não sei o que. Ah, porque porque... A pessoa não consegue. Até que ela não consiga olhar pra essa dinâmica. Não adianta você arrotar conhecimento nessa pessoa. Não adianta. Ah, ele tinha feito um aborto. Ele queria uma família. Ah, ela tinha feito um aborto. Sim. Do Toprak, né? Quando eles namoravam, ela ficou grávida do Toprak. E aí ela abortou, né? Ela abortou esse filho. Ela não quis dar sequência. Isso é muito importante, tá? E aí ela não conseguiu olhar para a relação nova. Por quê? Porque ela tá na morte. Muitas questões de indisponibilidade. Ela não estava disponível para aquele homem, para o Selim. Mas ela foi e casou, por quê? Porque ele prometeu cuidá-la. Ele precisava salvá-la. E ele salvou. E no momento de mais necessidade, né, e vulnerabilidade que ela tinha feito o aborto, foi quando ele começou a cuidar dela. E ela se sentiu segura nesse lugar. Tá? Nossa, que legal, eu assisti a primeira temporada e agora estou no terceiro episódio vendo sobre essa visão de interpretação sua, da vontade de assistir novamente. Sim, por isso que eu quis trazer, porque eu tava assistindo com o João e com a minha sogra, que eu tava comentando com vocês, e o João, ele me perguntava, assim, ele me olhava, tá, mas o que é? Aí, né, essa dinâmica aqui, essa dinâmica ali. Aí a gente teve uma compreensão de uma dinâmica dele, era isso, amor, você me dá permissão pra mim falar? Não vou falar nada de mais, tá, amor? Eu sei que ele me dá. Ele teve uma percepção quanto ao dinheiro. Olha que interessante. Nós assistindo, né, a série. E aí ele falou alguma coisa, não me lembro o que. Eu falei assim, é por isso. Você trabalha muito. E você acaba não tendo todo o dinheiro que você deveria ter, porque daí até falei pra ele, olha o cara que tu é, né? Tu tem uma visão de mundo, tu tem uma clareza das coisas, você é empreendedor, você é um cara masculino, é um cara cheio de decisão, você tinha que estar ganhando muito dinheiro. Foi isso, né, amor? Você tinha que estar ganhando muito dinheiro, né? Mas não, você não tá, você tá se matando trabalhar e, tipo, o que você ganha é bom, mas não é o compatível com o tanto que ele sabe e que ele tem de formações e de competência para ganhar, né?
E daí nós entramos nisso. E aí ele me disse assim, tá, mas e por que isso? É porque eu não tive o meu pai? Falei, isso é uma das questões, né? Os filhos que não puderam viver com os pais vão ter dificuldade em reter dinheiro, em ganhar dinheiro, em fazer riqueza, tá? Porque dinheiro, sim, foi isso mesmo. Porque o dinheiro vem do pai. Eu nunca tive o meu pai, ou meu pai foi tirado de mim, o meu pai se separou e nunca mais sumiu. Sei lá, várias dinâmicas, meu pai morreu, não sei. Minha mãe me teve, mas nunca me falou quem era o meu pai, tá? No futuro, lá na vida adulta, essa pessoa tem dificuldade. Ou teve o pai, por exemplo, ainda tem o pai, mas está exigindo algo do pai que o pai não pode dar. Tem muitas dinâmicas, tá? E aí nós conversamos, e aí a minha sogra tava junto. Por isso que foi muito interessante ela tá aqui, assistir com a gente também. E aí ela falou assim, o pai do João, quando ele se matou, foi por causa de dinheiro. E aí nós... E aí a gente vai parando e olhando assim, né? Aí eu não falei isso pra eles, mas eu pensei na minha cabeça, né? Eu pensei... Suas memórias são sensacionais. É verdade, Dalva. Aí eu pensei assim na minha cabeça, olha que interessante. O pai da minha sogra, o vô do João, não falei isso pro João também, vou falar agora, amor, você vai saber ao vivo junto com todo mundo. O pai dela foi morto, foi assassinado por terras, por dinheiro. Foi briga de terra ali, de cerca, de coisa arada, é dinheiro. Foi por briga disso, foi morto, foi assassinado pelo vizinho, por causa de terra, por causa do dinheiro. O pai da minha sogra, o vô do João, por parte da mãe. A mãe acabou não ficando com o pai por inúmeras questões, né? Minhas mentorias. Tá bom, Idalva, ainda bem. Minhas memórias também, né? Tô memorizando bem aqui. E também foi... e aí, por várias dinâmicas... Então, o vô dele foi assassinado por terras, por dinheiro. O pai dele se matou por dinheiro, porque estava falindo. O que tem a ver isso? A minha sogra se apaixonou por um homem que tinha a mesma dinâmica do pai dela. Não é à toa. Não é aleatório. Não é aleatório, minha gente. Vocês estão me entendendo? Que vocês têm problemas de relacionamento e vocês acham sempre que o mais fácil é trocar de companheira e de companheiro? Mas não é. Mas não é. Porque as dinâmicas vão continuar se repetindo. Vão continuar se repetindo. E aí nisso, a gente olhando assim, né? Ele disse, meu Deus, eu preciso trabalhar isso urgentemente. Por quê? Porque hoje, aí eu falei pra ele, porque hoje o que acontece? Você não vai se matar por dinheiro, mas você está se matando por ele. Não que ele vá se matar, se enforcar, né? Ou vai matar, ou alguém vai matar ele. Não. Não é essa mesma dinâmica, né? O pai da minha sogra foi morto. O pai do João, que foi, no caso, o relacionamento dela, se matou. E o que acontece com o João hoje, Kelly? Se mata trabalhando. É uma forma de se matar. Perde momentos, muitas vezes. Está cansado, está doente. E não recebe por tanto. Né? Por tudo que ele é, por esse homem que ele é. Por quê? Porque tá numa dinâmica familiar. Porque tá numa dinâmica familiar. E aí o que eu faço, Kelly? Constelar. Vai resolver numa vez? Não. Não vai. Não vai resolver numa vez. Não tenho dinheiro para constelar. Vem permitindo se prosperar. Nós tratamos esse mês de julho, pai e mãe. Trabalhamos pai e mãe profundamente com as terapias. Profundamente. Para aí, quando você vir para uma constelação, você tá pronto.
você tá preparado. Muitas coisas já foram, já afloraram, você tá pronto para constelar e resolver. Agora a maioria vem cru, entende o problema e quero resolver. Eu quero resolver isso na minha vida. Não vai resolver em uma constelação. Não vai, tá? Vem pro Permitindo-se Prosperar, comece esse processo, comece essa jornada. Na hora certa, vem e constela. E aí é um boom. E as coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. A maioria das pessoas desiste, tá? Esse mês, a Vânia falou ali, foi transformador. Diz o João, tamo peleando. Sim, muitas pessoas, assim, desistem. Por quê? Porque é um tratamento profundo. Vai mexer realmente com você. Vai ter dias que você vai estar radiante, vai ter dias que você vai estar querendo me matar. Por quê? Porque eu tô, como diz a Catiúcia não tá aqui hoje, acho que agora lá em Portugal já deve ser meia-noite. A Catiúcia não tá aqui agora, mas ela mandou um áudio lá no grupo dizendo: a Kelly conseguiu colocar a faca na ferida e dar uma torcida, mas foi extremamente importante pra mim. Tudo se abriu. Mas foi 6 meses. A Eliane já tá há 1 ano, o João já tá há 1 ano. Né? E aí as coisas começam a se abrir. Por quê? Porque vai abrindo um grau de transformação, de permissão na pessoa. Ela vai começando a compreender as coisas. Vai saindo dessa cegueira, desse cabresto de que é assim. O problema da minha vida é este homem. Não é. Não é este homem. É porque é mais fácil para você dizer isso. Tá? E aí é mais fácil de resolver também. Separo dele e arrumo outro. Porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. E é por isso que nós vamos ter necessidade, mais uma vez, de encontrar alguém. Tá? E você vai continuar repetindo as dinâmicas. Até que você resolva elas. Até que você encare elas. Até que você tenha permissão, coragem, capacidade de olhar e parar de querer mudar as coisas do jeito que elas foram. Tá? E como diz a Lê, se aceitando funciona, é um bom começo. Tá? É um bom começo. Aceitando as coisas como elas são. Só aceitando ela vai parar de repetir as dinâmicas e arrumar homens traidores se ela realmente conseguir, dentro do coração dela, integrar pai e mãe. Sim. Sim. Tá? E aí mudanças de comportamento. Aí eu fiquei indignada com ela ali no último que a gente assistiu. Por quê? Porque ela tava com as confusão com o Toprak, né? Aí o Toprak tinha outra filha, outra família, que ela também não se posicionou, ficou ali que nem uma monte, né? E aí o cara foi trabalhar. Poxa, quando ela tava com o selinho, que ela ia trabalhar, ela podia. Agora o outro cara agora precisa trabalhar, gravar o CD dele, ela não concorda. Aí ela não deixa, ela fica braba, magoada e termina com ele. Aí em menos de 1 mês aparece outro cara, ela dá pro outro cara. Mas pelo amor de Deus, o que é isso? Carência! Não tá resolvida. Se tivesse resolvida, ela ia entender. Não, primeiro eu vou resolver essa minha outra questão. A maioria das pessoas faz isso. Sai do relacionamento e se enfia no outro. Porque é mais fácil de esquecer. Tá. Vai repetir dobrado ainda os problemas. Só vai aumentar. Tá, minha gente? É isso. Alguma pergunta? Gostaram dessa live? Foi bom pra vocês? Gostaram desse tema? Nós só falamos um pouco da Ada. Tem ainda o Selinho, o Toprak, o Fico, o Zaman, a Leila, a Sevik, a mãe da Sevik. Ixi, tem um assunto para dias. Se vocês quiserem, a gente continua. Mas a gente continua se vocês virem. Se é pra mim dar live pra 5 pessoas, eu não venho mais, gente. Juro pra vocês, é muito desgastante. Tá? É muito desgastante. Então, se vocês vêm, eu venho também. Louca de feliz. Tá? Louca de feliz. Então tá, amanhã que nós teríamos a live de manhã. Amei, massa demais. Bora, maravilha. Que bom que vocês gostaram.
Que bom. Essa série que eu assisti esse filme, eu falei assim, cara, nós temos que falar disso para as pessoas poderem assistir e irem entendendo as dinâmicas relacionais que existem. Por que nós vamos... Isso vai se repetindo, né? Tem o caso da Leila, que tinha medo de água, né? E, na verdade, ela nunca teve nenhum problema com água, ela nunca se afogou, ela nunca nada. Quem teve era quem? A bisavó, que morreu afogada. A Eliane, nós tivemos um caso muito bonito também na família, que nós constelamos. E apareceu uma história lá da tataravó, apareceu na constelação. Uma história da vinda da Itália, foi muito bonita. Foi muito bonita e trouxe resultados muito claros, né? Então é muito interessante quando a gente permite, né? Eu tenho medo com água. Vânia, tenho medo com água. Tem coisa aí para ser olhada, tá? Eu, como já constelei a sua mãe algumas vezes, tenho algumas percepções já. Tem coisa aí, Vânia. Mas isso não dá para ser falado, tá, gente? Cada um. E é isso, as constelações, elas acontecem como? Eu tenho um grupo de representantes extremamente competentes, fiéis, fidelizados dentro dessas constelações. Não, Vânia, são várias questões, né? Então, assim, tem muitas histórias, então pode ser várias coisas, como a da Leila, né? A da Leila, ela tinha medo de água, tinha medo de afogamento, a Bisa tinha morrido afogado, né? Então, às vezes, travessia de mar, tinha um açude no sei lá, na casa, e alguém, né, morreu, sei lá, tem várias coisas que não são contadas. Antigamente não se contava nada. Hoje em dia a gente é muito aberto, a gente conta história pra todo mundo. Mas antigamente não. Tudo era trancado a 7 chaves, nada se contava. Por quê? Porque tinha vergonha, porque são muitas questões, né? Então não se falava. A minha bisa, quando ela vinha pra cá, ela falava com a minha avó só em alemão. Só em alemão, para que a minha mãe, a tia e nós não ouvíssemos o que elas estavam falando. Elas só conversavam em alemão. A minha infância, quando a minha bisa vinha ali na casa da minha avó, era só ouvindo as conversas em alemão. E dava uma raiva. As avós nem contavam que estavam grávidas. Por isso que eu digo, Vânia, é muita história, né? Que elas têm. E aí, mas tem como resolver, tá? Vamos marcar uma constelação online para esse medo de água, Vânia. E aí elas falavam em alemão. Por quê? Pra gente não saber das histórias que elas estavam falando, tá? E era assim, não se contava nada, era tudo. Então, as constelações que eu faço, gente, onde eu aprendi, eu já fui em vários lugares onde eu me conectei com esse lugar porque eu identifiquei como extremamente sério, porque eu fiz muitas constelações que me deixaram desconfortável, tá? E nesse método, por exemplo, que eu falei pra vocês, não existe mudar a história. Não existe mudar a história. Existe entrar em contato com a história. E dizer sim pra história que você está se abrindo pra ver, tá? Então, são representantes fixos, trabalham comigo, trabalhadores da luz, né? Que estão lá, já estamos aí há 1 ano e meio juntos. As vivências são só eles que representam pra mim. Eu não pego pessoas que chegam cru pra representar. Não, é só eles que representam. Quando tem as constelações individuais, eu marco em horários, né? Sempre nas quartas-feiras. Então, umas 7h30, umas 8h30, umas 9h30. Vem, constela uma pessoa, quando aquela sai, a outra entra. Tá? Justamente por quê? Porque a gente viu muitas vezes que saía se falando, né? Ah, fulano constelou tal coisa, você viu? Não, aqui no nosso trabalho isso não acontece, tá? A não ser, por exemplo, casos que agora eu falei, Eliane constelou e tal, que são pessoas que me deixam usar, sem contar detalhes, a história para trazer clareza e ensinamento para as outras pessoas. Então, tem muitas pessoas que dizem, que termina o caso, elas dizem assim para mim, pode usar o meu caso lá, usa aí para mais pessoas poderem saber. Não fala detalhes, nem meu nome, mas conta o caso, tá? Então, tem pessoas que me dão permissão para isso, para contar,
para trazer, para explicar, para trazer clareza, para que mais pessoas saiam dessa ilusão, dessa cegueira, desse ceticismo. Ok? Então tá bom. Amanhã não temos live, sexta-feira a gente volta às 7h30 da manhã, tá? E aí, se vocês quiserem, a gente continua essas lives, então. Às noites, eu acredito que seja melhor, né, gente? 7h30 da manhã, a maioria de vocês não podem. Então, eu vou achar aí uns horáriozinhos, quem sabe a gente faça na terça-noite, na sexta-noite, né? E na segunda de manhã, que eu acredito que vai ficar bom. Pra que mais pessoas possam vir, porque 7h30 eu sei que é o horário que o povo tá se arrumando pra trabalhar, né? E aí, acaba não conseguindo vir ver. Ok? E aí, gratidão a você, Vânia. E aí, vai vir novidades, tá? Vai vir novidades, tem uma nova mentoria que não é só pra mulheres, que já tá na minha mente aí, ela logo sai. Temos curso de DNB. Escutem os recados paroquiais, tá, gente? Por favor. Temos curso de DNB agora em agosto. Quem quiser fazer o curso de desprogramação neurobiológica, me chama, tá? Essa ferramenta, ela é sensacional, tá? Para essas memórias, Nós trabalhamos muito a desprogramação agora esse mês de pai e mãe. Foi magnífico com as desprogramações. Há muitas liberações dessa célula, dessa memória celular, tá? Desses genes que a gente traz, para que a gente se libere e possa ficar com a nossa verdade, com nós mesmos. Desprogramação neurobiológica, curso agora em agosto, para ser um desprogramador, para se tratar e também tratar as pessoas. Vivência sistêmica, sábado, agora dia 13 de agosto, temos vivência sistêmica. O tema será relacionamento e filhos, tá? Para qualquer pessoa. Se tu não é casada, se tu não tem filho, venha também, tá? Vai aprender. Permitindo-se prosperar, inscrições abertas, começa dia 9 de agosto, as inscrições estão correndo R$127, tá? É isso. Minha propaganda terminou. Beijos, fiquem bem, boa noite. E se vocês gostaram dessa live, por favor, convidem as pessoas, comentem para que o Instagram entregue mais e curtam. Tira um print, coloca nos seus stories, chama as pessoas para assistirem, tá? Eu agradeço de coração. Beijos.